Daniel capítulo 10, versículo 10. Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou. Olha só, que mão é essa? A mão de quem? De Deus. Só que a mão de Deus não é igual a nossa que a gente vê. Quando a mão de Deus me toca, é diferente de quando uma pessoa me toca. Quando uma pessoa toca, eu sinto. Tanto que, se alguém tocar no meu, eu vou olhar. A mão de Deus, quando toca, é para fazer maravilhas na nossa vida. Eu estava lendo sobre a palavra de Deus, sobre a manifestação da mão de Deus na Bíblia. Gente, é incrível. Você começa a fazer um estudo, você vai viajando na Bíblia, você vai vendo milagre. Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho pelas mãos de Deus. Só Deus pode. Aliás, foi o sopro que Deus deu, mas foi a mão de Deus que fez aquilo acontecer. Quem é que faz esses milagres que ouvimos aqui? Ou que ouvimos desde que a gente está aqui nos testemunhos? Aquilo ali é a mão de quem? Mão de Deus. A gente vê a pessoa que estava morta ressuscitando, prosperando. Aquilo ali é a mão de quem? Então nós temos que procurar, pedir ao Senhor que venha tocar com a sua mão poderosa na nossa vida. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito o quê? Amado. O que Deus falou para Daniel? Que ele era o quê? Tem horas que a gente se sente sozinho, parece que ninguém gosta da gente, sim ou não? Tem momentos que a gente acha assim, talvez a gente se sente rejeitado por uma pessoa, por um outro. Só que aqui Deus está dizendo para nós o seguinte: você não precisa da aprovação de ninguém, porque você é muito amada, você é muito amado. Você pode dizer para essa pessoa que ela é muito amada? Fala para ela. Talvez ela está precisando ouvir isso hoje. Ô bispo, eu fui humilhada pelo meu patrão, pela minha patroa, eu fui humilhado por uma pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa essas palavras que te humilharam te machucar não, porque Deus está dizendo que você é muito amado. Você não é qualquer um, você é especial, amém? Porque aqui Deus não está falando com Daniel agora. Agora Deus está falando com Tiago, com a Janaína, com quem? Com a Maria. Eu não ouvi não, fala o seu nome aí, ó. O Anderson, quem mais? Isso, Deus está falando agora comigo, com você que aqui está. Esse Daniel já morreu. A palavra de Deus agora está falando com quem está ouvindo, quem está aí na internet nos assistindo. Ele diz assim: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eu sou o quê? Enviado. Eu te sou enviado. Deus está, presta atenção, Deus está enviando essa palavra para você. Talvez você orou: Senhor, fala comigo. Quando eu chegar no culto, me dá uma direção. O que eu vou fazer sobre isso, sobre aquilo? E Deus agora está falando com você. Deus agora está falando para você assim: filha, filho, você é amado. E eu vim aqui hoje trazer uma palavra para você. Então essa palavra que está sendo pregada, você pode ignorá-la, você pode dizer não quero ouvir, mas Deus está falando com você e comigo aqui. Você recebe isso? Olha o que ele diz. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas. Ele começou dizendo o quê? Não temas. Você pode dizer não temas mais alto? Fala, não temas. O que é esse não temas? Não tem o quê? Medo. Por quê, bispo? Porque tudo começa com medo. Medo de morrer, medo de adoecer, medo do filho ficar preso, medo de perder, medo de não conseguir pagar a conta. O diabo trabalha com medo.
Segundo um estudo, são mais de 365 vezes a palavra não tema. Não é só 365 não, tem mais. É porque algumas é não temas, não se espante, não fique apavorado. Deus vai usar. Resumindo, Deus tem muitas formas de dizer não temas. Deus está falando. Falou para Maria, falou para Pedro no barco. Não temas. Por quê? Abraão estava com medo de não conseguir ser pai. Pedro estava com medo de afundar. Talvez você está com medo dessa dívida, medo dessa causa na justiça, medo de não conseguir se aposentar, medo da cura não chegar, medo de... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quem está falando com você não é o bispo Tiago. Esquece o bispo Tiago. Quem está falando com você, te chamando de amado e dizendo que veio aqui hoje falar com você é Deus. E Deus está dizendo, começa a ter coragem, manda o medo embora, porque eu cheguei para falar com você. Não temas o que está afrontando a sua vida. Diga glória a Deus. Eu não sei, tem alguma coisa te apavorando, Deus está dizendo, não temas, porque eu sou Deus na sua vida. Amém? Então respira fundo assim, ó. Pronto, não preciso mais ter o quê? Medo. Aí ele diz assim, Daniel, sabe por quê? Porque desde o primeiro dia, desde o quê? Do primeiro dia. Você acha que Deus esqueceu sua primeira oração? Seu primeiro jejum? Sua primeira leitura da palavra de fato e de verdade? Deus se lembra de quando você começou o seu relacionamento com Deus. De repente não foi, de repente é hoje, mas eu tenho aqui certeza que muitos aqui, ó, já tem um tempo servindo a Deus, um tempo que você ora, que você levanta de madrugada. Deus está dizendo, desde o primeiro dia. Talvez nem você lembra do primeiro dia, porque faz tempo. Desde o primeiro dia em que você aplicou o que, igreja? O coração. Olha para mim. Se você quiser fazer a sua vida dar certo, aplique. Seja uma pessoa o quê? Aplicada. O que é aplicar? Coloque em prática o que é pregado na casa de Deus. Porque muitas pessoas sabem o que tem que ser feito e não faz. Ouve, sabe, entende. Então eu tenho que perdoar, mas não. Então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer aquilo. Então eu tenho que me batizar, mas não se batiza. Eu tenho que dar o dízimo, dar a oferta, e não dá. Eu tenho que então honrar pai e mãe, e não honra. Quem está entendendo? Só que eu estou dando alguns exemplos, mas o Espírito Santo vai adequando com a nossa vida. Se eu quero ser um crente abençoado, alguém que serve a Deus e fazer o milagre acontecer, fazer Deus na minha vida acontecer, a mão de Deus tocar, eu não posso pegar a Bíblia, ler, aí o Senhor fala comigo, você tem que mudar isso, você é muito esquentadinho, você tem que começar a ficar mais calmo, você tem que parar de ser pavio curto, você tem que nascer de novo, aí eu leio, o Espírito Santo fala. Só que na hora de colocar e aplicar isso, eu falo, não, Senhor, ainda não. Então Deus, Ele está vendo, não só o primeiro dia que você está orando, mas se você está colocando em quê? Em prática os ensinamentos. Quando você sair da igreja, você vai colocar em prática? Não sei, cada um aqui é cada um. Ninguém é obrigado a ser salvo, mas a palavra de Deus está sendo, o Senhor está vindo até você. Então Deus falou assim, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, aplique, seja um homem de Deus aplicado, aplique a palavra, aplique o perdão, aplique a misericórdia, aplique a bondade, aplique a generosidade, ajude pessoas, sabe, procure ser bênção e ser luz e ser sal na vida de outros. Não seja pessoas que só recebem. Não seja pessoas que só tomam para... Eu só quero, mas não quero ajudar. Tem gente que não evangeliza, não fala, não traz ninguém para a igreja. Não
traz ninguém. Sujeito, por exemplo, quando alguém está passando mal, a gente leva para onde? Para o hospital. Sim ou não? Sim ou não? Se não é um caso de hospital, a gente procura um dermatologista se for problema na pele, um cardiologista se é problema no coração, procura, sei lá, tem um monte de especialidade aí, mas você procura. Aí eu falo, você está vendo a pessoa perdendo o casamento, perdendo o filho, desesperado que o filho está nas drogas, e você não fala de Jesus, não fala do que acontece na sua igreja. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar. Bem, aplique, porque uma das coisas que Deus fala que é bênção, quem ganha almas é o quê? Sábio. Quem está entendendo? E eu vou dizer, se você salva alguém, essa é a maior oferta que você pode trazer para o Senhor Jesus. Vamos continuar? Desde o primeiro dia que aplicaste o coração, a quê? Olha o que ele fala, ó. A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas desde o dia que você passou a aplicar, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aplique o seu coração, se humilhe diante de Deus. Se humilhar, não adianta você ficar fazendo, eu não sou nada. Não, isso aí. Se humilhar é dizer, Senhor, sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque eu reconheço que aquilo que o médico não pode fazer, eu vim buscar aqui hoje. Eu reconheço que, por mais que eu seja uma pessoa que sei algumas coisas, mas eu não quero fazer pelo que eu sei, quero fazer pela tua direção, quero pedir para o teu Espírito me dirigir. Gente, Deus consegue ver coisas que nós não vemos. Por isso, quando Deus afastar pessoas da tua vida, dê glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vai procurar. Tem gente que era amigo, que andava, que visitava. De repente, do nada assim, aquelas pessoas sumiram da sua vida. Aí você fala, por quê? Você não fez nada para elas. E elas também talvez não fizeram nada. Mas é Deus, que tem gente que não suporta o teu brilho. Tem gente que não suporta o teu crescimento. Não suporta o teu sorriso. É ou não é verdade? E na sua frente ela diz que gosta, diz que é bacana, mas quando você vira as costas, tem gente que infelizmente torce contra você. São chamados invejosos. Mas em Manaus, graças a Deus, tem poucos invejosos, né? Você não conhece nenhum invejoso, conhece? Você conhece gente que na sua frente é uma coisa e atrás é outra? Você sabe que tem gente... Vem cá, Anderson, vem cá. Tem gente que é assim, ó. Tem pessoas, vem cá. Tem gente que fala assim, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Você mudou, rapaz, está de gravata. O que você faz agora? Trabalho, empresário. E esse carrão aí? Comprei à vista. À vista? Rapaz, você mudou, até o cabelo tá bonito. Rapaz, e essa família aí? É minha, construí, graças a Deus. Rapaz, vou falar uma coisa. Lembra quando nós era jovem? Eu falava lá na rua, eu falava. Se tem alguém que um dia vai dar certo, é o Anderson. Ninguém acreditou mais em você que eu antes. Eu sempre acreditei em você. Você é um homem de sucesso. Você é um homem abençoado. Parabéns, viu? Vai lá, vai com Deus. Pode ir, Deus abençoe. Miserável, deve estar roubando essa praga aí, ó. Você quer essas pessoas perto de você? Deus quer essas pessoas perto de você? Pare de ir atrás de quem Deus mandou embora da tua vida. Algumas pessoas, Deus até aproximou para te levar até um lugar, mas depois dali Deus... Por isso você tem que confiar na direção do Espírito Santo. Você vai numa entrevista de emprego, você vai fazer uma compra, você vai tomar posse, Senhor, só quero fazer se for da tua... E confia na vontade de quem? Pelo amor de Deus, para de pedir para Deus fazer aquilo que... Aí Deus está mostrando que não é aquilo e você está insistindo naquilo. Tem coisas que você quer e Deus não quer para você. Mas Deus não vai fazer tudo o que eu quero? Não. Deus vai fazer tudo o que você quer, desde que aquilo não vá te prejudicar ou fazer você sofrer.
E Deus consegue ver coisas que você não vê. Confia. Deus está sempre no controle. Irmão, Deus tem poder de fazer o que era para dar errado, dá. Desde que você esteja se humilhando, buscando e compreendendo a sua vontade. Então hoje nós estamos aqui, buscando a Deus. Daqui a pouco vai acabar o culto, você vai para casa, vai dizendo: oh Deus, obrigado, guia meus passos, guia meu caminho, abençoa minha família. Nós temos que ser pessoas de oração constantemente e confiar que ninguém vai poder tomar uma decisão sobre a nossa vida sem que o céu autorize. Se amanhã acontecer algo, tem a permissão de quem? Porque quem está debaixo da cobertura de Deus, tudo que vier para a sua vida, virá com a permissão do Senhor para promover, abençoar e gerar coisas extraordinárias que vai glorificar o nome de Deus na sua vida. Quem está entendendo isso? José só foi para o poço porque Deus permitiu. Jesus só foi para a cruz porque Deus permitiu. O mar só esteve fechado porque Deus permitiu. O faraó só perseguiu. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, fez ele ir atrás para poder mostrar a grandeza dele lá no Mar Vermelho. Tem portas que Deus fecha. Fala assim: tem portas que Deus fecha. E tem gente que não consegue entender isso. Deus abre portas? Abre ou não abre? E ele fecha? Ah não, eu não quero que... Irmão, se Deus quiser fechar uma porta da minha vida, Senhor, fica à vontade. O que eu não quero? Que o diabo abra e nem feche. Do diabo eu não quero nem a porta aberta, nem porta fechada. Eu quero é que Deus, se Ele quiser fechar, fecha. Se Ele quiser abrir, porque se Deus permitir que uma porta se fecha, também está escrito que outra maior Ele já preparou para abrir. Quem está entendendo? Você já disse não para o seu filho alguma vez? Quem é pai aqui? Quem é pai? Ou mãe, né? Você já disse não para o seu filho? Doeu em você? Doeu ou não doeu? Não, vamos lá. Você só disse sim. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero. Você sempre disse sim? Não, tem dias que você tem que dizer o quê? Irmão, eu já disse não, mesmo podendo fazer, eu já disse não. Porque tem coisa que não é época, não é hora, não é momento, não tem condições de acontecer. E se eu fizer, por causa da birra, eu vou prejudicar meu filho. Outro dia meu filho falou para mim: pai, estou com medo de fazer a prova, posso ficar em casa? Eu falei: não. Mas eu estou com medo de não ir bem na prova. Eu falei: bora estudar então. Não posso? Não, não pode. O senhor me ama? Eu falei: amo. Mas por amar, você vai. Quem está entendendo o que eu estou falando? É difícil? É. E quando chora então? Aí o coração da gente rasga. Mas tem horas que Deus também diz não. E é duro quando Deus diz não, irmão. Sim ou não? É ou não é? Mas o não de Deus é abençoador. Porque se Deus disser não para alguma coisa, é porque Ele já disse sim para alguma coisa que é maior, melhor, que vai superar toda a frustração daquele não. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável para a vida de quem ama Ele, em nome de Jesus. Olha lá, leia para você entender. Hoje, meu Deus, esse relógio aqui, para um pouquinho, relógio, vai devagar. Mas o príncipe do reino da Pérsia, vou terminar já, vou encerrar aqui. Me resistiu por quantos dias? 21 dias. Olha só, o príncipe do reino da Pérsia resistiu por quantos dias? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para quê? Para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis do quê? Vem cá, se Deus quisesse entregar no primeiro dia para Daniel, tinha entregado? Mesmo que tivesse um inimigo? Então por que Deus esperou 21 dias? Porque Deus sabe que Daniel ainda não estava o quê? Preparado. Irmão, se Deus quiser, acontece naquela hora. Não tem nada que Deus queira que não aconteça.
Tem gente, mas bispo, por exemplo, a Bíblia diz que o povo de Israel andou 40 anos no deserto, sim ou não? Um caminho que era para andar quantos dias? 40. 40 anos versus 40 dias. Mas se Deus quisesse, eles tinham atravessado de forma, meu irmão, se você ler a Bíblia, arrebatados. É que Deus quis ensiná-los. A demora veio porque o povo era de duro o quê? Cerviz e de duro coração, diz a Bíblia. Deus fazia uma coisa, eles reclamavam. Deus fazia outra, eles não entendiam. Deus botava, não, mas... Aí Deus foi trabalhando. Só chegaram onde chegaram quando Deus viu que o coração estava preparado. Sabe qual é a oração que nós deveríamos fazer hoje? Quem quer receber grandes e grandes milagres na sua vida? Então, a oração que você tem que fazer é essa: Senhor, me prepara. Se eu não estou preparado, me fala, me ensina. O que eu tenho que fazer para estar pronto para receber? Porque eu vou te dizer, o que você quer, a mão de Deus já tem para te dar. Moisés foi falar assim: Senhor, não tem comida, aonde o Senhor vai arrumar tanta comida? Deus falou assim: você verá se a minha mão vai fazer ou não vai. Por acaso a minha mão ficou pequena? Eu pergunto a você, a mão de Deus ficou pequena? Será que Deus pode fazer um milagre na saúde? Ou será que o Deus que cura diminuiu o poder dele? Será que Deus pode fazer milagres na vida do seu filho, no seu casamento, na sua vida financeira? Qual é o milagre que Deus não pode fazer? Qual é o problema que é muito grande que Deus não pode resolver? Alguém me ajuda aí? O seu problema Deus pode resolver? Então fala para Ele: Senhor, eu quero estar preparado. Eu quero que o Senhor me prepare. Essa noite você tem que falar para Deus: faz em mim o que o Senhor fez em Daniel. Demorou 21 dias porque Deus estava preparando ele para receber algo poderoso que ia concretizar na vida de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso o Senhor vem falando esses dias. Até o final desse ano, eu tenho certeza que tem coisas grandes que Deus vai trazer na tua vida. Coisas que olhos não viram. Está escrito isso. Ouvidos não ouviram. Não adianta às vezes você ficar perguntando para a gente, porque às vezes Deus colocou um sonho em você que quem está do seu lado nem está entendendo o seu sonho. Porque Deus falou com você, mostrou a visão para você, é grande para você. Então não se ache velho, não se ache incapaz. Bispos, eu estudei só a primeira série, eu sou analfabeto, eu não tenho recurso. O seu recurso é Deus. Deus mandou dizer: eu me lembro quando você começou a falar comigo, e desde aquele dia eu escrevi uma história linda para você, e eu vou concluir, eu vou cumprir. Pode ser que alguma coisa tenha me resistido, mas eu estou decidido que daqui uns dias, o que você me pediu lá atrás, eu vou entregar para você hoje, em nome de Jesus. Receba isso, receba essa palavra. Queridos, Deus está falando que quem começou a boa obra vai terminar a obra. Fala para o seu irmão: pode ser boca de Deus aí? Você empresta a sua boca para Deus? Fala para alguém aí assim, ó: a obra que ele começou vai terminar na sua vida. Fala. Hein, amor? Lembra quando Deus nos chamou? Ainda tem coisa para acontecer. Vocês estão entendendo ou não? Vocês nem sabem por que Deus colocou talento de música, de levita, de adoração. Vocês acham por um motivo. Mas o que Deus, lá atrás, quando vocês começaram a mexer com música, Deus deve ter falado algo no coração e vai cumprir na vida de vocês. Daqueles que decidiram abrir mão da sua vida para pregar a palavra. Quem recebe isso em nome de Jesus? Vamos orar? Deus está falando: eu vou entregar coisas grandiosas. Se prepare, peça para Deus te porque tem coisa grande chegando para nós. Vamos adorar o Senhor Jesus, e daqui a pouco a gente vai fazer a oração final. Vamos só apresentar a nossa vida para o Senhor em cima dessa palavra.